o que é fundo imobiliário e quais métricas se devem analisar antes de comprar um ativo de FIIs. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como a gente compra fundos imobiliários e o que de fato é fundo imobiliário para quem ainda não conhece. Fundo imobiliário são um tipo de fundo de investimento em que se aplica em empreendimentos imobiliários como shoppings, galpões logísticos, hospitais e prédios comerciais ou ativos relacionados a CRIs. Ao adquirir aí algumas cotas de fundos imobiliários, você se torna um dos donos desse imóvel e daí você vai estar recebendo rendimento dos aluguéis. E como de fato funcionam esses fundos de investimentos imobiliários? Nada mais é que, ao comprar uma cota delas, você vai estar meio que dando o seu dinheiro ali para uma gestora, na qual ela vai estar comprando alguns imóveis e nesses imóveis ela vai estar alugando ele para empresas. Eu vou dar como exemplo aqui, os galpões logísticos, que normalmente são aqueles galpões gigantes, enormes. Eles alugam esses galpões para grandes atacadistas. Vamos dar como exemplo aí a Americanas, a Magazine Luiza, para que eles possam estar armazenando de fato, né, suas mercadorias. Com isso, ao alugar esses galpões, é pago um aluguel para eles. E desse aluguel, 95% do lucro é distribuído para nós cotistas. Além de a gente estar ganhando esses rendimentos através dos aluguéis, a gente também pode estar ganhando com a valorização da sua cota. Como, por exemplo, você pode estar comprando uma cota hoje de um fundo imobiliário a R$10 ou a R$100, e ela pode daqui a 1 ano, 2 anos, estar valendo R$15, R$20 ou R$110, R$120. E ao realizar uma venda, você vai ter um ganho a mais referente ao preço que você comprou. Já os fundos de papéis, nada mais é que um fundo de investimento na qual eles investem em títulos de crédito relacionados ao mercado imobiliário, como CRIs e LCIs. Esses fundos lucram principalmente com os juros e pagamentos provenientes dos títulos de sua carteira. E como seria isso? Nada mais é que ao adquirir um fundo de papel, meio que você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa, e essa empresa, essa gestora, né, essa dona do fundo, ela vai estar simplesmente pegando o seu dinheiro, o dinheiro de todos os cotistas, e vai estar emprestando para outras empresas. E com isso, a gente vai estar recebendo juros. E esses juros que a gente recebe estão atrelados ao IPCA mais um prêmio e ao CDI mais um prêmio. E o que seria esse prêmio? Vamos supor que ele vai pegar o juros que a gente vai estar recebendo, que está atrelado ao IPCA, seria IPCA mais 6, IPCA mais 8, IPCA mais 9%, entendeu? Já o CDI seria CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5. E para exemplificar para vocês como funciona esse fundo de papel, eu vou fazer uma conta aqui bem simples. Vamos supor que a gestora aí está com R$100 mil e ele empreste para uma empresa. Logo, ela vai estar cobrando essa empresa IPCA mais 8%. O IPCA, vamos supor que está a 6%. Logo, seria 6% ao ano mais 8% ao ano, que dá um total aí de 14% ao ano. Logo, essa empresa na qual recebeu esse dinheiro emprestado, fez esse empréstimo, estaria pagando aí 14% ao ano, totalizando aí R$14 mil. E desses R$14 mil, eles estariam pagando 95% desse lucro a nós cotistas, nós investidores. E o IPCA nada mais é que a inflação do nosso país, beleza? Então, tem sempre uma oscilação. Nem sempre, isso aqui eu dei como exemplo, o IPCA nem sempre será 6% ao ano. Às vezes pode ser mais de 10% ao ano, como pode ser menos 4, 3, 2% ao ano. Então tem essas alterações. Por isso que hoje eles deixam os juros atrelados a dois tipos de meio, sendo ele pelo IPCA e pelo CDI, que é a nossa taxa de juros, beleza? Então, vamos supor aí que quando o IPCA, nossa inflação, está mais alta, logo o CDI está um pouco mais baixo, fica mais interessante estar investindo, atrelando esses juros ao IPCA. Aí a gestora pega e utiliza o meio de IPCA. Quando nossa inflação está mais baixa, nosso IPCA está mais baixo,
e o nosso CDI está alto, vamos supor igual ao ano passado, que a nossa taxa Selic chegou aí a mais de 13,4%, o pessoal faz o quê? Começar a atrelar o juro para o CDI, fazendo o quê? CDI mais um prêmio, uma porcentagem a mais. Então, como eu vou dar como exemplo aqui o mesmo que eu dei do superior, vamos supor que tem 100 mil reais, e ele vai emprestar aí 100 mil reais com taxa de juros de CDI mais 4%. Então, vamos supor aí que o CDI estava 10% ao ano. Logo, seria 10% ao ano mais 4% ao ano, que seria o prêmio que a gente acrescentou. Logo, daria um total de 14% ao ano. Essa empresa pagaria 14 mil no ano para a gestora e a gestora distribuía para nós, investidores e cotistas, 95% desse lucro. Eu dei meio que uma resumida para vocês entenderem como é que funciona tanto o fundo imobiliário, fundo de tijolo, quanto fundo de papel, tá certo? E agora a gente vai abrir aqui a nossa planilha para mostrar como é que você faz para poder escolher bons fundos imobiliários, investir em fundo de tijolo, que são imóveis físicos, tá certo? Então eu botei aqui como primeiro lugar mais seguro, mais segurança. E dentro dos fundos de tijolos, a gente tem os seguintes segmentos, que seriam esses: shopping e varejo, galpões logísticos, lajes corporativas e híbridos de tijolo. Para dar uma explicada aqui para vocês o que seria híbrido de tijolo, híbrido nada mais é que um misto. No caso, ele teria um pouquinho de lajes corporativa com galpões logísticos, ou galpões com shopping, ou shopping com laje. Ele é um misto de tijolo. Deu para entender? Por isso é híbrido de tijolo. Então, em primeiro lugar, a gente teria como os fundos de tijolo, que seriam esses 4 segmentos. E logo em seguida, a gente vem para o fundo de papel. Tanto é que eu deixei em uma ordem aqui, para ficar mais fácil, tanto para mim, quanto para vocês que me acompanham, saber quando for investir. Shopping de tijolo estuda sobre fundos imobiliários de shoppings e varejo. Daí você vai colocando aqui as informações para poder você estudar mais sobre esse fundo. Galpões logística faz o mesmo, laje o mesmo, híbrido de tijolo o mesmo. A gente foca nesse. Só que aqui tem um porém. Fundo de tijolo é aquilo. Quando eu falei que ele é mais seguro, ele tem uma maior segurança, logo ele tem um rendimento menor. Não é que ele pague ruim, ele paga bem, só que ele tem um rendimento menor por ser mais seguro. Já os fundos de papéis tendem a pagar mais e devem pagar mais. Por quê? Porque eles estão atrelados à dívida. E dívida tem risco daquela empresa que está pegando esse empréstimo não chegar a ter condições de pagar a dívida. Então, logo, a gente tem que receber um juros maior. Então, você vai notar o quê? Dividendo yield bem maior nos fundos de papéis do que no fundo de tijolo. Tá certo? Então, é basicamente isso. Por isso é bom você diversificar. Eu tenho fundos imobiliários, fundo de tijolo, e tenho um fundo de papel também. Só que daí vai do seu estilo e perfil de investidor. Você é o quê? É uma pessoa que é mais pé no chão, mais segura e não quer se arriscar? Vai de fundo de tijolo. Você é uma pessoa mista, uma pessoa híbrida, vamos supor, e não tem problema em investir em nenhum dos dois, meio termo. Fundo de tijolo e fundo de papel. Você é uma pessoa que gosta de se arriscar, quer ganhar muito mais mesmo, não tem medo de se arriscar, cara, fundo de papel, beleza? Só que o que eu, Bruno, recomendo? Diversificar sempre. Então, eu tenho tanto fundo de tijolo quanto fundo de papel. Só que minha maior parte está alocado em fundo de tijolo e minha menor parte está alocada em fundo de papéis. Eu prezo mais pela segurança porque eu busco a longo prazo, beleza? Dando continuidade aqui aos fundos imobiliários, os FIIs, também existe fundo de desenvolvimento, fundo de fundos e FIAGROS. O FIAGRO nada mais é que um fundo de papel, só que voltado para o agronegócio. O fundo de fundos, ele tem esse nome que é até engraçado, porque nada mais é que um fundo de investimento na qual investe em fundos de investimento, em outras cotas. Então,
Cara, eu coloquei ele aqui em segundo lugar, vou até explicar isso. Eu coloquei ele aqui em segundo lugar porque ele já é mais antigo que o Fiagro. O Fiagro é novo, se não me falha a memória, tem aproximadamente 4 anos. Nasceu aí em 2020 ou foi 2021. Então ele é muito novo, ele não tem ainda maturidade no mercado, então ele meio que ainda não é tão bem visto na Bolsa de Valores pelos investidores. Só que eu, Bruno, vou falar por mim, fundo de fundos e de desenvolvimento, eu não sou muito investidor dessa área. Eu não curto muito. Principalmente fundo de fundos. Ele não é muito recomendado. Porque, tipo, você vai pagar para uma gestora escolher para vocês alguns shoppings, alguns galpões, algumas lajes, alguns fundos de papéis, alguns híbridos de tijolo. Cara, não é muito interessante. É melhor você mesmo fazer. Certo? Principalmente porque meio que você vai pagar duas taxas. Você vai pagar a taxa para a gestora do fundo de fundos e vai pagar uma segunda taxa, que seria o quê? As taxas que as gestoras estão pagando para os setores de shopping, galpões, lajes. Deu para entender mais ou menos? Meio que você paga duas taxas. Porque quando eu vou adquirir um shopping, eu vou pagar para a gestora de shoppings uma taxa ao adquirir esse fundo de tijolo. Ao adquirir a de galpão, eu também vou estar pagando uma taxa. Aí quando você compra o fundo de fundos, você vai pagar uma taxa para a gestora que gerencia esse fundo de fundos, e essa gestora que gerencia esse fundo de fundos vai estar pagando uma outra taxa para adquirir os de shoppings, de galpões, lajes e etc. Deu para entender mais ou menos? Então, cara, assim, eu não acho muito interessante, eu não acho muito viável, e você deixar na mão de uma gestora escolher para você o que seria interessante. Então, eu mesmo prefiro estar fazendo isso. Não só eu, como diversos outros investidores. Eu venho estudando há anos e eu vejo muito. Dificilmente. Para ser bem sincero, eu nunca vi alguém que investe em fundo de fundos. Essa é a realidade, tá certo? Então, deixa ela aqui em segundo lugar, por ela ter um pouco mais de maturidade no mercado. Mas eu hoje não invisto em nenhum desses dois. Eu só invisto em fundo de tijolos, que são esses 4, fundo de papéis e em Fiagro. Em Fiagro eu deixei em último mesmo por causa daquilo que eu falei. Não tem maturidade de mercado ainda. É muito novo. Só que, como eu falei, o Fiagro nada mais é que um tipo de fundo de papel atrelado ao agronegócio. Por ser muito novo, eles estão pagando muito mesmo. A taxa de juros que eles cobram para emprestar o seu dinheiro, o nosso dinheiro, para os empresários do agronegócio, ela é alta. Isso é bom para a gente, é maravilhoso que a gente vai estar ganhando muito. Só que isso é muito ruim para quem está fazendo esse empréstimo, porque ele talvez possa correr o risco de não ter condições de pagar esse empréstimo. Logo, se ele não paga esse empréstimo, a gente não recebe o nosso dinheiro, entendeu? Então, aqui ele é bem mais arriscado, é aquilo que eu sempre falei. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, isso é super normal. Por isso que eu tenho Fiagro na minha carteira, só que vamos supor que ela é 10% da minha carteira, papel é 40% e tijolo é 50%, deu para entender? Por quê? Porque se der algum problema, algum BO, cara, eu vou estar perdendo apenas 10% do meu investimento, tá certo? Por isso que eu diversifico assim. Por isso a importância de você diversificar, não só crescer o olho em rendimentos, porque isso não é tudo. E explicando para vocês aí o que seria fundo imobiliário, o que é fundo de tijolo, o que é fundo de papel, os segmentos, Fiagro, entre os outros, a gente vai para um segundo ponto agora que é bem importante, que é como analisar um fundo imobiliário e saber se vale a pena estar comprando ou não. Eu vou dar como exemplo aqui. E para dar início, eu utilizo o Investidor 10 para estudar um pouco sobre alguns desses fundos imobiliários. E se eu achar interessante esse fundo imobiliário, esse FIIs, eu vou ler o seu RI para entender melhor se de fato vale a pena ou não estar investindo nela. Então, vamos aqui abrir nosso Investidor 10 para poder a gente fazer algumas análises. E ao abrir aqui o Investidor 10, eu peguei como exemplo aqui o VISC11. Pessoal, lembrando que aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda, tá certo? Só peguei como exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Mas, pegando como exemplo aqui o VISC11, que é um fundo de tijolo, onde a gente pode estar vendo essas informações, descendo aqui mais um pouquinho. Tipo de fundo, fundo de tijolo. Ele é do segmento de shoppings e varejo. Então, pegando aqui como exemplo o VISC11, a gente consegue analisar algumas métricas. Logo, aqui a gente tem a sua cotação, que é o seu preço atual, que está custando R$ 113,84.
o VISC11 está pagando dividend yield aí de aproximadamente 10,07% ao ano. E o preço sobre VP, que é o seu preço dividido pelo valor patrimonial, está de 0,90. Isso quer dizer que ele está descontado. Então, pessoal, se vocês assistiram o meu vídeo anterior aí, no qual eu falo de como comprar ações e como analisar as métricas, eu expliquei bem sobre o P sobre VP. E lá eu mostrei para vocês que o P sobre VP é um indicador para mostrar quando uma ação, quando um ativo ele está barato ou caro, quando aquela empresa está barata ou cara. E lá eu fiz algumas explicações. Já que para o fundo imobiliário, ele é um pouco diferente. Esse P sobre VP, a gente consegue meio que seguir ele à risca. A gente pega um P sobre VP abaixo de 1, ele é muito bom. Acima de 1, ele é até aceitável. Você tem que analisar bem. Logo, mais à frente eu vou mostrar como é que você faz isso para você não ficar dependente do P sobre VP. Mas, resumindo aqui para vocês, nem sempre o PVP acima de 1 não será uma oportunidade de compra. Por quê? Porque em fundo de tijolo a gente tem a valorização do imóvel. O imóvel ele valoriza de acordo com a sua inflação, ano a ano. Então, se você tem um imóvel de 100 mil reais, ano que vem esse imóvel está valendo 110 mil, 120 mil ou 150 mil. Então, ele tem essa valorização. Então, é normal que o patrimônio dele cresça e faça com que o seu PV sobre VP fique de 1,01, 1,02, 1,05, 0,6 e etc. Então, você tem que analisar com calma para não estar comprando ele também muito caro. Mas só para resumir aqui, P sobre VP de 1,01, 0,2 ou 0,3, às vezes é até interessante estar comprando isso para fundo de tijolo. Dando continuidade aqui, liquidez diária, isso aqui é muito importante. A liquidez diária nada mais é que o quanto está sendo movimentado esse fundo imobiliário. Isso quer dizer que por dia tem aproximadamente 8,68 milhões de reais sendo movimentado do VISC11 de compra e venda. E a variação nada mais é que o crescimento. Essa empresa, esse fundo imobiliário, ele teve um crescimento de 10% nos últimos 12 meses. Agora vamos para outras análises que é bem interessante. Descendo aqui até informações, você consegue ler mais um pouco sobre o VISC11, quem é, sua razão social, o tipo de investidor que é público-alvo, que é o público geral, segmento, tipo de fundo, taxa de administração, lembra da taxa que eu falei? Taxa de administração aqui de 1,35% ao ano sobre o patrimônio líquido. Vacância. A vacância nada mais é que a quantidade de imóveis que ele tem desocupado, que não está sendo alugado. Então vamos supor aqui que você tem 10 imóveis e você dos 10 imóveis, você está alugando 9 e está com um vazio. Logo, você tem uma vacância de 10%. Beleza? Deu para entender? Então, a vacância é isso. Número de cotistas, você consegue pegar essas informações aqui. Valor patrimonial por cota. Valor patrimonial da empresa, que seria de 3,6 bilhões. E o último rendimento foi de R$1. Ela pagou R$1. Descendo aqui mais um pouquinho, você consegue ver seus dividendos pagos nos últimos anos ou 5 anos. Eu gosto de analisar isso, que é bem interessante, você vai ver, ó. E ele vai mostrando aqui por mês, ó. Logo em 2019, ele pagou ali no mês 1, 60 centavos. Depois teve uma queda para 49 centavos, subiu para 56. Aí no mês 8 de 2019 pagou 92 centavos. Então você consegue estar vendo aqui. E esses são rendimentos, são pagos mensalmente, diferente de ações que é pago a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, a cada uma vez no ano. Os fundos imobiliários, eles pagam rendimentos mensais, aluguéis de fato. Então a gente vê aqui, ó, teve um crescimento nos últimos meses e atualmente ele está pagando aí R$1 por mês. Descendo aqui mais um pouquinho, a gente consegue ver a lista de imóveis. O que esse fundo imobiliário tem de imóveis? Hoje, ele tem mais, cara, de 15 imóveis. Eu não vou estar contando aqui, não sei de cabeça, mas ele tem mais de 20 imóveis. Então isso é bom, porque também é uma diversificação. Quer dizer que esse fundo imobiliário ele diversifica para evitar risco. A gente consegue ver aqui, ó, que ele tem uma boa porcentagem ali em Rio de Janeiro, São Paulo, aí tem aqui Ceará, entre outros estados e cidades. Beleza? A gente consegue ver aqui também, ó, no Ceará tem 3 shoppings,
Paraná tem 2 shoppings, Rio Grande do Sul tem um, Rio Grande do Norte tem um, então ele é bem diversificado. E após você analisar o fundo imobiliário que você estava interessado, e você vê ali que tem umas métricas interessantes que você está gostando, que está bem legal para ti, você parte para o segundo ponto. Você vai analisar o seu relatório. Porque lá no relatório ele é mais preciso. Aqui no Investidor 10 tem um pequenozinho atraso para poder chegar. Então lá, assim que é lançado o relatório do investidor lá, o seu RI, você consegue estar analisando com mais calma, com mais cautela e pegar dados mais precisos para poder saber se de fato vale a pena ou não estar investindo nessa empresa. Partindo para a segunda análise aqui, eu vou dar como exemplo MXRF11, que ele é um fundo de papel. Lembra? É só descer aqui, você consegue estar vendo. Ó. Ele é um híbrido de papel, beleza? A gente consegue, como eu tinha dito, a gente consegue ver aqui o seu preço. Ele está custando R$10. Ele está pagando aí 12,67%. Vocês viram que ele paga um pouco mais que o fundo de tijolo, que era o VISC 11, certo? Seu P sobre VP está de 1,04. Isso quer dizer que ela está cara, ela está acima do seu valor patrimonial. Sua liquidez diária é de 11 milhões. Então quer dizer que tem uma movimentação de mercado de compra e venda de mais de 11 milhões por dia, certo? Então essa métrica aqui é muito boa. Isso daqui é muito bom. Seu preço também está muito atrativo. Só que seu P sobre VP não está bom. E o que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que o fundo de tijolo é até aceitável, fundos de tijolo um pouco acima de um P sobre VP de 1? Já no fundo de papel, um P sobre VP acima de 1 não é muito atrativo, não vale a pena estar comprando. O ideal é você pegar de, no máximo, um P sobre VP de 1 para baixo, tá certo? Porque quanto maior for o seu preço, quanto mais caro ela tiver, menor vai ser sua rentabilidade, menor você vai estar ganhando. Então não é atrativo, não é interessante você estar comprando fundo de papel com P sobre VP acima de 1. Eu vou dar como outro exemplo aqui o KCRE11, que também é um fundo de papel da Kinea. E aqui eles têm uma calculadora que é bem interessante para você entender o porquê não é interessante estar comprando fundo de papel com P sobre VP acima de 1. Descendo aqui, ó, a gente vem em cota diária, ele vai mostrar exatamente aqui, ó. O valor da cota desse fundo de papel hoje é de 9,66, o valor patrimonial é de 9,85. Logo, quanto maior for o seu P sobre VP, o seu valor da cota, menos você vai estar recebendo. Então a gente está vendo aqui que ela está descontada, sendo que o seu valor patrimonial é de 9,85 e ela está custando 9,66. Logo, você recebe aqui, ó, um spread, tirando a taxa de administração, de 1,62. Você está ganhando aí 1,62%. Só que, se a gente for aumentando o seu preço, eu vou colocar aqui, ó, 9,85. Então quer dizer que ele está no valor justo, ele está com P sobre VP de 1. A gente já vê que seu spread fica de 1,30. Mas vamos supor que seu P sobre VP vai subindo. Então ele está mais caro que o seu valor patrimonial. Perceba que o spread menos a taxa de administração vai diminuindo. Ó. Já caiu de 1,20 para 0,24 e vamos aumentando. Agora você já está no negativo. Negativo e no negativo. Agora perceba que quanto menor for o seu P sobre VP, abaixo de 1, mais você vai receber. Ó. Baixando aqui. Ó, você está ganhando 1,50, você está ganhando 2,40, você está ganhando 3,30, 4, entendeu? Então, quando o assunto é fundo de papel, o interessante é a gente pegar com P sobre VP abaixo de 1. Dito isso, para você fazer as próximas análises, ele é igual ao fundo de tijolo. Você pode estar descendo aqui, você pode estar lendo algumas informações sobre, você consegue estar vendo como foi seus pagamentos nos últimos meses, tá certo? Aqui mostra a data de pagamento, foi pago dia 14/6, o último pagamento pagou 10 centavos, o outro foi 15/5, então você consegue ver aqui direitinho as informações. E é basicamente isso. Para você analisar, o primeiro passo é o quê? É você escolher direitinho ali, de acordo com os setores. Você escolhe o FII que você tem em mente em adquirir, você pensa em adquirir do fundo de tijolo, depois vai para fundo de papéis,
depois você vai para Fiagro, se desejar. Feito isso, você abre o investidor 10, coloca lá o ativo que você deseja estar adquirindo e analisa. Gostou? Achou interessante? Vai ler o RI, para ler o RI, olha como foi os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, vê como é que está indo para entender direitinho. Gostou? Adquire, faz a sua compra, tá certo? E é isso, eu espero que eu tenha explicado direitinho para vocês o que é fundo imobiliário, o que é fundo de tijolo, o que é fundo de papel, como fazer algumas análises na hora de adquirir o seu FIIs, tá certo? E eu vou deixar para um próximo vídeo agora mostrando para vocês como descobrir o preço teto de um fundo de tijolo, para você não ficar só dependendo do P sobre VP. E eu preferi estar deixando essa explicação para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se curtiu, deixa seu like, comenta aí se ficou com alguma dúvida. E é isso, no mais eu desejo um grande abraço para vocês, valeu e fui!